Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. Hoje vamos olhar para as declarações desta noite de Paulo Portas, em que o Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros voltou a dizer que é politicamente incompatível com a chamada TSU dos pensionistas. Vamos também analisar os dados sobre a economia portuguesa e europeia, divulgados esta semana, e o relatório da UTAU, que diz que, afinal, não há folga nas medidas de corte na despesa, como Pedro Passos Coelho anunciou. Vamos então fazer esta discussão com os convidados habituais que estão em estúdio: António Gaspar, professor universitário; Mário Caldeira Dias, também professor universitário; Mariana Abrantes de Sousa, economista; e Rogério Fernandes Ferreira, advogado. Aos quatro, muito bom dia. Obrigada pela vossa presença habitual aqui em estúdio. António Gaspar, é inevitável começar por estas declarações de Paulo Portas. Qual é que é a sua leitura quando Paulo Portas diz que é politicamente incompatível com a TSU e que sabe que há o limite e garante que esse limite não foi nem vai ser ultrapassado? Qual é a sua interpretação política desta declaração? Acha que é uma ameaça velada nas entrelinhas ou de alguma forma também está aqui a apelar ao consenso? Olá, Marta, bom dia. Não, eu não acho que seja isso. Eu acho que seja um discurso posterior ver. Ou seja, um discurso para a Alemanha ver, um discurso para a Troika ver. Porque eu penso que está tudo acertado entre Passos Coelho e ele. Isto é, digamos, é mais um show-off que está a fazer para dar a entender que, de facto, eles, CDS, sempre pugnaram por defender os interesses do seu eleitorado. Portanto, o eleitorado maioritário, digamos, do CDS é, de facto, os pensionistas e os reformados e todas as pessoas que ficam nessa faixa etária. E isto não vai criar crise política nenhuma. Portanto, está acertado com o Passos Coelho, que não vai... E mais, repare, isto é só para 2014, nem sequer é para agora, é só para 2014. Mas está acertado com Passos Coelho que, de facto, as coisas vão ser assim, não vai haver nem a contribuição extraordinária, nem o que quer que seja sobre os reformados. Portanto, os reformados, quer da Caixa Nacional de Aposentações, ou quer da Caixa Nacional de Pensões, quer da Caixa Nacional de Aposentações, não vão ser beliscados com essa, digamos, com essa ideia de Passos Coelho, que eu chamo uma ideia peregrina, que teve aqui há 15 dias ou um pouco mais, sobre esse tema. Portanto, para mim, não há crise política nenhuma, está acertado, há um discurso para, digamos, para lá fora se ver, para a Alemanha ver, para a Comissão Europeia ver, para o Banco Central Europeu ver e para o Fundo Monetário Europeu ver, e para o Fundo Monetário Internacional ver. Mário Caldeira Dias, qual é a sua leitura? Mário Soares voltou outra vez a fazer críticas duras, voltou a dizer que Paulo Portas tem sido humilhado, que tem sido remetido para a terceira figura do Estado e que quando o Primeiro-Ministro abre os olhos, e estou a citar Mário Soares, que Paulo Portas faz o que ele quer. Tem a mesma interpretação? Pois, não tenho bem a mesma interpretação, embora aquilo que o Dr. Mário Soares diz deva ser tido em conta, que é um senador do regime, mas de qualquer modo também não me parece essa a interpretação. O problema aqui, parece-me que reside noutra coisa, é que o CDS de facto estaria até disponível para eventualmente romper a coligação se sentisse que não seria fortemente prejudicado por esse facto, isto é, porque o problema é, se nós olharmos para o Dr. Paulo Portas, a vida dele é a política, toda a vida foi a política, e ninguém antevê outra coisa que ele possa fazer a não ser a política, pelo menos que ele seja conhecido. Ora, as sociedades hoje em dia são sociedades segmentadas, o que significa que as pessoas se dividem naquilo que podemos chamar, grosso modo, sindicatos de voto, se quisermos, não é? Ora, o sindicato de voto dos pensionistas é o maior de todos, são metade dos eleitores, 3,5 milhões de pessoas. E esse sindicato de voto é tão importante que o CDS, exatamente na perspectiva do futuro, e uma vez acabada a coligação, acabado este governo, normalmente a tendência é para que sejam fortemente penalizados, quer o PSD, quer o CDS, porque as pessoas no final acabam sempre por votar com as algibeiras e com o dinheiro que têm no bolso. Ou seja, tudo isto é um jogo político também na sua leitura? leitura? É um jogo político, mas julgo que é sério e que mantém a coligação sob tensão. O que também é normal, quer dizer, nas coligações, se há dois partidos diferentes, também é normal que haja ajustes e negociações permanentes. Agora, o problema da linha de ruptura é um problema em que está em causa sempre a perspectiva do futuro. O país não se pode dar ao luxo de ter uma crise política, é verdade. Também é verdade que os eleitores penalizariam fortemente quem pusesse uma crise política perturbadora em cima de uma crise económica. E os partidos sabem isso e terão isso em conta, não é? Portanto, todo este tipo de jogos políticos destinam-se mais a propiciar uma perspectiva de saída para o futuro. Já estou a ver o Dr. Paulo Portas daqui a amanhã, numa nova fase política, dizer assim: eu na altura bem disse, eu é que fui o defensor dos pensionistas, não fiz porque não me deixaram mais, mas é aqui que está o vosso defensor e a pessoa que luta pelos vossos interesses. Portanto, no fundo, o que o Dr. Paulo Portas está a fazer é a preparar uma saída ou um conjunto de argumentos que estejam relacionados com uma nova fase da vida política em Portugal. Mariana Abrantes de Sousa, já aqui na semana passada tem defendido que o Estado Social, tal como está,
é insustentável. Para tentar reequilibrar, no seu entender, uma hipótese poderia ser, por exemplo, apostar num sistema que incentivasse a poupança privada e que não se sustentasse apenas na segurança social? Absolutamente. Sim, porque eu acho que este teatro, drama político que nós estamos a ver, os vais e vens, agora chamam TSU, depois chamam outra coisa, etc., que é o cerco às pensões, resta saber se é mesmo necessário, porque mesmo com 3,5 milhões de eleitores, se não houver dinheiro, não haverá dinheiro. E uma das coisas que no próprio documento de enquadramento orçamental é preciso rever é o que é que as previsões que eles fazem do peso das pensões na economia. E que, mais uma vez, diz o tal, as previsões do Governo são otimistas. Sim, mas nós estamos até a falar a muito mais longo prazo, a 20 ou 30 anos, porque o que nós temos presentes, e isso já vários analistas têm feito essa análise, é que o nível de pensões em Portugal é exagerado e é insustentável. E, sobretudo, é insustentável em termos das pensões que dependem do Estado, porque até os bancos que tinham pensões próprias passaram-nas para o Estado, etc. E, portanto... Esse era um ponto que eu também, desculpe interrompê-la, gostaria de focar, porque muitas vezes a insustentabilidade da segurança social é justificada com uma população envelhecida e a reduzida taxa de natalidade. Mas também temos assistido vários governos a fazer transferências de fundos de pensões. Exatamente. Que impacto é que isso teve? Pois, as transferências de fundo de pensões têm sido, normalmente têm trazido passivos líquidos negativos, isto é um alívio imediato. Exato, recebem os ativos e podem até reconhecer a entrada dos ativos no imediato, mas estão a assumir passivos a muito longo prazo. E, portanto, o que eu acho que estas discussões, eu, em vez de ouvir os políticos, nisto eu gostava de ouvir um bom atuário, alguém que fizesse o cálculo atuarial e que analisasse o que é que nós temos, o que é que nós vamos ter que pagar. E, afinal, qual é a condição da Segurança Social? Exatamente. E a muito longo prazo, a condição da Segurança Social... No outro dia estava numa troca de mensagens com uma pessoa que me estava a dizer mas eu descontei durante 40 anos. Eu disse, e o meu dinheiro devia lá estar. Com juros, sobre juros, etc. Não está, porque o dinheiro que a senhora descontou durante 40 anos foi utilizado para pagar outras pensões. E isso, que é normal o que está a acontecer na Segurança Social é tudo normal, só que é tudo exagerado. E nós temos que pensar... Quando diz exagerado, acha que a questão está a ser exacerbada do ponto de vista político, é isso? Eu acho que os políticos estão a fazer o que sempre fizeram, que é a prometer esmolas. E nós deveríamos já ter aprendido o suficiente para ficar desconfiados. Porque a esmola da Segurança Social é grande e o pobre tem a obrigação de desconfiar. E portanto, eu, em vez de discutir se um partido sai ou entra da coligação, o que eu gostaria de focar é, uma vez que Portugal é um dos países mais envelhecidos, que tem pensões que, afinal de contas, são relativamente generosas em relação aos salários. Não são generosas em termos absolutos, mas certamente em termos negativos. Qual é o nível de pensões que nós podemos e devemos sustentar? Porque também, o que eu tenho percebido também em Portugal, as pessoas não trabalham para o salário, trabalham para a pensão, porque em muitos casos a pensão é bastante mais agradável do que o próprio salário. As pessoas até melhoram a sua qualidade de vida quando se reformam e o seu nível de vida. E isso não é sustentável. E, sobretudo, quando se fala aqui dos cortes, a tosquia nas pensões mais elevadas, quem tem um salário acima de 2.000 euros por mês tem a obrigação, ou quem teve o salário acima de 2.000 euros por mês, tem a obrigação de ter um bom pé de meia. Se não o tem, isso não deve ser um problema para o contribuinte. E, portanto, eu acho que ainda não focamos os números. Era preciso ter o conhecimento real desses números. E os números são tramados. Os números da Segurança Social e da carga das pensões são bastante preocupantes. E então, alguma coisa se vai ter que fazer. E como eu disse já no passado, o que se fizer nas pensões vai ter que ter um apoio dos 5 partidos parlamentares. Porque não vamos poder deixar ninguém de fora depois nem estar dependendo de eleições. Exatamente.
Rogério Fernandes Ferreira, ouvimos aqui a Mariana Abrantes de Sousa dizer, e também ontem Paulo Portas disse o mesmo, que é errado chamar esta medida TSU sobre os pensionistas. É mais certo dizer que isto é quase uma taxa, um imposto, do que propriamente uma contribuição? Rigorosamente, isto é uma tentativa de redução da despesa. Eu até diria muito mais, mas por via da receita. Aliás, mas para o contribuinte, o que é que seria? Rigorosamente, nós podemos ver também o problema do ponto de vista jurídico. E pegando aqui o que a Mariana indicou, é que, digamos, estas contribuições, esta taxa social única é cada vez menos um prémio de seguro de direito público, digamos assim. E é cada vez mais um imposto de solidariedade. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que a relação sinalagmática que se estabelece, ou tendencialmente sinalagmática que se estabelece, entre aquilo que se paga e aquilo que se recebe, é cada vez mais terno. E, portanto, o que se trata rigorosamente é do imposto de solidariedade. Portanto, as pessoas não pagam para si, pagam para os outros e pagam para os outros no momento em que pagam. Portanto, no fundo, é este o problema. E, de facto, digamos, eu números percebo pouco, mas há quem perceba, e, de facto, o que parece é que é insustentável, digamos, cerca de 80% das prestações sociais serem, digamos, direcionadas para pensões, quer dizer, há outro tipo de despesas que são importantes e que é preciso assegurar, e, portanto, isto é um problema que se tem que resolver. E estou de acordo também que isto só se resolve com um grande consenso político. Não há de ser a medida do Passos Coelho, como também aqui foi dito, tem que ser a medida do Passos Coelho e tem que ser a medida do parceiro de coligação que digamos, para além do conhecimento do seu eleitorado e do eleitorado português, ele e outros partidos, na oposição também, têm que criar aqui um consenso nacional para que a estratégia, de facto, seja esta que está identificada. Que é muitas vezes salientada por economistas é a previsibilidade, não só a nível fiscal, a de que poderá falar melhor do que eu, certamente, mas também a previsibilidade legal para os investidores confiarem no país e trazerem para cá também o seu capital, no fundo. Sim, estou de acordo. Quer dizer, nós falamos sempre muito na necessidade de diminuição dos impostos e da taxa do IRC. Eu sou do meu ponto de vista, a taxa do IRC tem vindo a diminuir nos últimos 10 anos. Eu lembro quando houve a reforma do professor Pinto Cunha em 89, a taxa do IRC era muito superior, era mais do que 10 pontos superior à atual. E, portanto, não é por ter diminuído a taxa do IRC que o país se tornou mais competitivo. Portanto, mas, de alguma forma, está a desvalorizar agora a atual medida de... Estou a desvalorizar uma medida de redução do IRC, aliás, mais até se for efetivamente gradual, porque acho que há outras condições muito mais importantes, como essa que indicou, que é a questão da estabilidade fiscal e se calhar até da reavaliação dos próprios incentivos e benefícios fiscais, que muitos nem sequer têm atualmente justificação económica e social e só criam distorções na própria economia. Portanto, preferia muito mais que a uma redução de taxas fosse acoplada a uma reavaliação de benefícios e de incentivos e que esses incentivos e esses benefícios fossem, digamos, segmentados para aquilo que efetivamente interessa, nomeadamente a competitividade fiscal internacional, que é de facto o que falta no sistema fiscal português. Portanto, as coisas estão todas interligadas, de facto, e salientava aqui o aspecto do consenso nacional para que se crie uma estratégia, uma vez que os problemas estão identificados e as soluções não devem andar muito longe umas das outras. A única coisa que separa as soluções é a política. Eu acho que sim. Acho que sim, é verdade. António Gaspar, olhando para os dados divulgados esta semana da economia portuguesa, que contraiu 0,3% no primeiro trimestre do ano e 3,9% em comparação com o ano anterior, acha que Portugal já vive uma depressão económica? Deixe-me só aqui brevemente fazer um remarque a uma coisa que a Mariana disse. É que, em minha opinião, eu acho que quem ganha 2.000 euros por mês não consegue fazer um bom pão de meia no fim da vida. É uma opinião pessoal só. Bom, relativamente ao que acontece em Portugal, de facto, estas medidas todas da austeridade têm contribuído para uma recessão gravíssima, não é? E eu recordo-me de uma notícia de há 2 dias atrás, não é? Em que o Japão cresceu 3,2%. E cresceu por onde? Cresceu, sobretudo, pelo consumo privado. Depois, também por exportações, naturalmente, mas o consumo privado é o motor de qualquer economia, particularmente das economias da OCDE, que representam cerca de 2/3 da criação de riqueza, portanto, 2/3 do PIB. Enquanto não houver condições estruturais
para que o consumo privado retome, não aos níveis, não é bem os níveis que eu quero dizer, não em termos de qualidade do consumo privado que tínhamos antes da crise. Ou seja, nós tínhamos um consumo privado antes da crise, que grande parte desse consumo privado era financiado a crédito. Bom, esse consumo privado não, esse consumo privado tem que morrer. A questão que consumo é esse para ter uma economia sustentável? Um crescimento sustentável? Não, tem que ser um consumo baseado de uma forma sólida e consistente nos salários dos cidadãos e não no endividamento das famílias. Porque aquilo que se passava até à crise é que grande parte desse consumo privado... para aumentar os salários? Exatamente. A primeira coisa que eu já falei aqui algumas vezes é, de uma forma também sustentada, diminuir-se os impostos sobre os cidadãos, particularmente o IRS, diminuir-se o IRC sobre as empresas e não só, porque, repara, a notícia hoje do Diário Económico é paradigmática. A siderurgia quer fechar lá em Lessa e aqui, porquê? Não é por custos salariais, é por custos elétricos. Custos de contexto. Vários. Há um conjunto de custos logísticos, não é, que estão à volta, digamos, das intenções de investimento e dos investimentos já feitos, que muitas vezes inviabilizam esse mesmo investimento. O IRC é um deles, os custos energéticos são outros, os custos de locação são outros, enfim, a logística em si é outra. Portanto, há um conjunto de custos, de facto, e depois também, como disse muito bem, relativamente, sim, o Dr. Rogério, que é, naturalmente, digamos, a credibilidade e a confiança do investidor, que as leis não estão a mudar de dia para dia, hoje é uma coisa, amanhã é outra, não é? Portanto, há um conjunto de situações que Portugal tem que forçosamente admitir, tem que forçosamente alterar, se quiser alterar este estado de coisas, porque enquanto nós estivermos num estado gravíssimo que estamos hoje de recessão e continuarmos neste estado de recessão, o consumo privado continua anémico. Eu acho uma certa graça, às vezes, as notícias que ouço, que a balança de transações correntes teve um comportamento positivo, que a balança comercial teve um comportamento positivo há não sei quantos anos. Esta parte é evidente que tem que ter. O consumo está retraído. Pois claro, quer dizer, as importações são menores. As exportações, se calhar, são um pouco, mesmo sendo poucas, são um pouco maiores que as importações. O consumo privado não anima. Naturalmente que estes fenómenos, entre parênteses, têm que se dar. Portanto, não há, digamos, qualquer mérito, digamos, do governo ou quem quer que seja, para conduzir, digamos, estas grandezas macroeconómicas aos valores que estão. Agora, o que é preciso, de facto, atuar é na gênese do problema. Porquê é que nós criamos esta condição? Porquê é que estamos nesta situação? E irmos, de facto, a uma situação que tem sido agora ultimamente reconhecida. Ainda agora nós vimos aqui no início do programa aquela peça que passava o Ministro dos Negócios Estrangeiros a criticar a própria Alemanha pela forma dura com que tem tratado, digamos, os parceiros europeus, ir à gênese do problema e perceber que o caminho que seguimos até agora não é o caminho correto, nem é o caminho adequado para os países que estão em dificuldades. A própria França, que entrou agora em recessão neste trimestre, não é? Que era impensável, que é, digamos, a França, um dos grandes motores europeus também. Mesmo a Alemanha tem um crescimento anémico. Exatamente. Não é, digamos, sustentável que esta situação se mantenha. E para isso é preciso perceber, acho que já perceberam, mas é sobretudo vir para o terreno e transformar essa percepção em ações concretas para que os países que estão em dificuldades, uns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, saiam efetivamente dessa crise. Mário Caldeira Dias, acha que os dados do PIB, não só de Portugal como da zona euro, provam que a crise vai ser mais longa e mais profunda do que o inicialmente esperado? Alguém consegue prever quando é que a crise vai acabar? Não, o problema é exatamente esse. Quer dizer, há agora alguns sinais, nomeadamente na Alemanha, sobre alguma mudança de posição nesta perspectiva, porque finalmente será percebido que a interdependência das economias leva a que as importações de uns sejam as exportações dos outros. E como as economias são muito interdependentes, normalmente este tipo de recessões apresenta sempre o problema da sua expansão, como se fosse uma nódoa que alastrasse num pano. Quer dizer, alastra e vai-se aprofundando na medida em que todos vão contribuindo cada vez mais para o aprofundamento dessa crise, e vai ter que haver alguma alternativa. E mesmo no caso português, quer dizer, se pensarmos sobretudo que o investimento é a parte mais dinâmica da economia e que isto tem que passar pelo crescimento económico, pelo aumento da competitividade, pelo aumento das exportações, até porque também, como foi dito já, as importações, o déficit da balança tem equilibrado pela via das importações, que também vão explodir outra vez, mas o que é verdade é que nós ouvimos estas coisas, ouvimos o próprio Presidente Durão Barroso também dizer isto, mas aquilo que tem acontecido até agora é que os políticos fazem essa afirmação, mas depois ao nível concreto da relação com a Troika não acontece nada. Portanto, com os mesmos padrões de exigência, o mesmo tipo de negociação, continuam exatamente a existir.
O problema que existe nesta situação é que, de facto, não é visível no horizonte imediato, pelo menos com os dados que temos na mão, nenhuma variável que determina ou tenha influência sobre o crescimento económico tem alterações significativas. Quer dizer, não está à vista, não é? Portanto, tudo faz supor que o ano 2013 seja pior do que o ano 2012, e quando as pessoas dizem que é para o ano que vai recomeçar e vai começar a crescer, o que é certo é que essas coisas já foram ditas todas várias vezes também no passado. Portanto, isto é não só um problema da crise, ninguém sabe quando é que vai, portanto, segundo as estimativas, ou pelo menos as pessoas não são futurólogas, não é? Mas é muito difícil falar em crescimentos significativos antes do final da década, não me parece que isso seja possível, pelo menos nada está à vista, porque isto agora vai demorar tempo a entrar outra vez nos eixos, mas o drama é Antes de 2020 não há recuperação possível. Não, É o seu não diria antes de entendimento. 2020, mas lá para o fim da década poderá haver alguma recuperação significativa. Que só mais tarde chegará ao emprego, só mais tarde é que vai chegar ao emprego e à diminuição do desemprego. Portanto, o problema desta questão, desta profunda crise económica, é exatamente o problema da falta de horizontes e a falta de expectativas. Em 1983, 84 e 85 foi muito diferente. Portanto, em 1983 houve, com o saudoso professor Hernani Lopes, uma depressão muito profunda, mas em 85 estávamos a iniciar um período de crescimento como já não havia há muito tempo em Portugal, e depois foi quase até o ano 2000. Não é? Portanto, o problema é exatamente este, quer dizer, temos um horizonte recessivo, sem nenhuma perspectiva ou nenhum sinal significativo e que possa ser entendido enquanto tal, de uma mudança de atitude e de uma mudança da própria política, que também não é só a expansão da procura ajuda, não é? Mas verdadeiramente a determinante do crescimento económico é o investimento, não é mais que isso. Vamos ainda dar a oportunidade aos outros dois convidados de falar, que já só temos 4 minutos para o fim do programa. Mariana Abrantes de Sousa, sei que não gosta de um discurso muito negativo, que prefere ser um pouco mais otimista. Como é que se inverte então esta tendência da economia portuguesa? Bem, Portugal é uma pequena economia muito frágil e bastante aberta, mas não tão aberta até como devia ser, porque nós ainda temos a percentagem das exportações no PIB bastante inferior a outros países do nosso tamanho. E nós temos que virar-nos muito mais para a exportação, de uma forma muito mais sustentada, muito mais agregada. Por exemplo, há países que são mais ou menos do nosso tamanho, que têm grandes empresas exportadoras. Falo da Dinamarca, por exemplo. Nós temos grandes empresas importadoras. As nossas grandes empresas são quase todas importadoras. E isso temos que alterar, e não é fácil, porque nós não temos uma cultura da exportação. Nós não estamos obcecados com a exportação, como eu vejo na Alemanha e noutros países. Ou começamos a pensar mais nisso recentemente. Sim, mas o problema é que estamos a partir de um nível baixo. E uma coisa que eu acho interessante, que, falando do que o Rogério disse, nós precisamos das reformas estruturais. São uma condição necessária, mas não são uma condição suficiente. Nós precisamos de certeza fiscal e talvez uma taxa de IRC mais baixa. Também é uma condição necessária, não é uma condição suficiente. A condição suficiente que vai fazer a diferença é irmos efetivamente à luta lá fora, para as exportações de uma forma sustentada, agregada, com empresas que possam se ingrar no nível internacional. E nós ainda não temos isso, porque as nossas empresas ainda estão muito viradas para dentro. E eu acho que... e depois temos... algumas das nossas grandes exportadoras não dependem de nós. Por exemplo, a Auto Europa, as exportações da Auto Europa não dependem do que se faz em Portugal, depende da política da Alemanha da Volkswagen, de pôr um ou outro modelo cá. E isso quer dizer que nós estamos a produzir ainda muitos produtos intermédios, porque não vamos ao consumidor final. Portanto, essa é que é a verdadeira transformação que precisamos. Rogério Fernandes Ferreira, o relatório da UTAU alerta que a folga que Passos Coelho dizia que existia nas medidas de cortes na despesa, afinal pode não existir, porque dizem os técnicos do Parlamento que algumas das medidas não tiveram em conta, por exemplo, os impactos de redução da receita fiscal e contributiva, nem consideram as despesas com custos de indemnização por rescisão. Se estes impactos não estão contabilizados, isto pode querer dizer que o corte na despesa pode ter de ser maior do que tem sido anunciado?
Pois é provável, mas também é muito difícil fazer antecipações numa conjuntura que está sempre a mudar e, principalmente, como dizia aqui a Mariana, sendo nós uma economia pequena e aberta ao exterior, dependemos muito mais do exterior do que de nós próprios. Apesar de tudo, e também na linha do otimismo da Mariana, eu diria que se porventura a contração do PIB foi de menos 3,9 em comparação com o trimestre homólogo, digamos, nos últimos trimestres tem vindo a diminuir e compara bem com, digamos, com o decréscimo que também se assistiu em média na Europa, que foi 0,2%, que portanto é semelhante ao nosso. Ou seja, justifica a contração da economia mais com fatores externos? Não, o que eu quero chamar a atenção é que é muito difícil, de facto, fazer previsões, ainda por cima, tendo em conta as consequências das próprias medidas. Ou seja, o facto de se diminuir a despesa, que consequências isso vai trazer ao nível da diminuição da receita. Sendo que o aumento ou a diminuição da receita tem muito mais a ver com o próprio crescimento económico e com o aumento ou com o decréscimo do PIB. Portanto, são de facto, é muito difícil. São variáveis difíceis de medir fazer, e de equacionar. Claro. Aos quatro, muito obrigada pelo vosso tempo e pela vossa opinião neste Conselho Consultivo. Então, o ponto final deste Conselho Consultivo, como habitualmente, regressa na segunda-feira, no Primeira Hora. Até lá.